Olá pessoal, tudo bem? Está começando aqui o terceiro episódio do Prospera Talks, o podcast da Clínica da Cidade, que tem o intuito de potencializar o sucesso dos franqueados da Clínica da Cidade e, obviamente, também de quem quer empreender na área da saúde. Ao meu lado, o meu parceiro, o diretor aí da Clínica da Cidade, Jamil Khalil. Fala, Rafa. Seja bem-vindo. Obrigado. Hoje o Prospera Talks está pesadaço, né? Tá muito legal porque os grandes convidados aqui e a gente tá muito feliz aí no terceiro episódio que vai ser muito importante para vocês. Conta pra gente aí quem é hoje, Rafael. Poxa, os convidados de hoje eu acho que é muito interessante para os nossos franqueados, tanto para quem já os conhece e para quem ainda não os conhece. Estamos aqui com 3 franqueados das 2 primeiras unidades da Clínica da Cidade. Desbravaram o negócio aí junto com a gente, né? Os pioneiros hoje com unidades aí de excelente faturamento, de muito sucesso, franqueados que podem contribuir bastante para esse bate-papo aqui com os nossos franqueados. Então, ao nosso lado aqui, temos o nosso franqueado de Hortolândia, Lorival Suniga. Isso aí, garoto! Grande Lorival. Seu grande parceiro e sócio, né, Paulo Monteiro. Paulo Monteiro. Também. Valeu, pessoal. E do outro lado aqui, Wesley Masterson, que a gente fala aí, o sobrenome dele é mestre. Masterson. Tá certo, obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Boa tarde para os espectadores, para os amantes da saúde. Espero que a gente possa aqui fazer uma grande conversa hoje, que possa enriquecer todo mundo. Com certeza vai ser. Para o pessoal para entender aqui o peso do pessoal. Então, aqui o Lorival com o Paulo tem a primeira unidade de Hortolândia, que nasceu quase junto com a segunda unidade de Sorocaba. O Paulo tem mais 2 unidades, que é a de Jundiaí e Guarulhos. E o Wesley hoje conta aí com 7 unidades, né? Tá, eu tenho o intuito aí de passar as unidades próprias da Clínica da Cidade aí, que são unidades, são 2 em Sorocaba, me ajuda aí, Wesley, 2 em Sorocaba, Itu, Votorantim, Bauru, Guarulhos e Sociedade com o Paulo, e mais Osasco aí recentemente. É isso mesmo, estamos com 7 unidades aí, seguindo os passos aí do nosso exemplo aí, o Lorival, né? Trabalhando bastante em conjunto, então realmente um crescimento muito forte, crescimento aí muito significativo. Eu acho que foi muito além das expectativas que a gente tinha quando a gente começou esse papo há 6 anos atrás. Então, realmente é algo surpreendente. Então, realmente é gostoso estar aqui, poder falar de boca cheia mesmo, né? Que bom. 7 unidades, estamos aqui todo mundo junto aqui falando sobre esse sucesso que a gente está. É bem gostoso mesmo. Pô, que legal. E foi muito importante esse primeiro passo que vocês deram, né? Que foram entendendo o conceito da Clínica da Cidade, foram trabalhando, foram desbravando aí as cidades, porque até então ninguém conhecia a Clínica da Cidade fora de Campinas, né? Por mais que tenha proximidade das cidades, ninguém conhecia a Clínica da Cidade. Então, esse trabalho de vocês foi muito, muito importante, né? Conta pra gente aí, conta o Lorival que fez a primeira... desbravou aí, conta pra gente como que foi essa coisa da primeira unidade, como é que foi o trabalho, como é que foi os desafios de uma primeira unidade. De algo que você não conhecia, correto? Eu acho assim, não conhecia, né? Já tinha tido uma experiência com franquias antes. Quando foi me apresentado o projeto, eu achei ele desafiador, né? A partir daí a gente começou um trabalho que foi desde escolher o ponto, né? Começar a empreender de fato numa região próxima de Campinas, que é Hortolândia. E o que a gente teve de começo? A gente estava discutindo como é que seria em termos de projeto, né? Eu lembro que o primeiro arquiteto ia lá, eu discutia muita coisa com ele, porque eu sou meio chato nesse aspecto. Não, assim não está certo, vamos fazer diferente. Às vezes tinha parede pronta, a gente tinha que derrubar a parede. Teve uma parte de negociação, né, Paulo, que a gente fez com quem nos alugou o prédio. E aí a gente implantou. O Paulo veio com a Paula, treinamos o pessoal dentro das próprias, né, Rafael, lá no Ouro Verde, e a gente começou. Quando a gente começou,
a gente começamos a avaliar tudo, porque era processo, né, Paulo? Como é que eram as métricas da franquia, da unidade, o que a gente precisaria criar, o que a gente precisaria elaborar junto, né? Eu acho que aí teve uma coisa muito importante, foi realmente a parceria que a gente estabeleceu, né, Rafael, com vocês, né, e o franqueador. E a partir daí, muitas coisas novas foram surgindo, fomos implementando, tipo projeto piloto, e as coisas foram acontecendo. É mais ou menos por aí. Que legal, que legal. Eu lembro que você, uma vez nós fomos lá, você estava entregando os panfletos na frente, na frente da unidade, passando no comércio, a gente passava no comércio, as pessoas, o senhor Lorival veio aqui conversar com a gente, mas assim, as pessoas não conheciam vocês lá em Hortolândia. Não conhecia. A gente teve alguma vantagem, que foi o seguinte, a clínica da cidade, muita gente de Hortolândia já vinha para Campinas, então tinha um nome já lá funcionando, vamos dizer assim. E realmente foi isso, né? Era posto de gasolina, era a lojinha do shopping, era o caixa não sei de onde, conhece, não conhece, vai lá, está aqui um desconto. Entendi. Eu acho que assim, essa forma de você diversificar, aí depois nós começamos com uma coisa mais sofisticada, né? Com a vinda do Paulo, com toda a experiência de marketing dele, a gente começou a fazer campanhas de fato, né? Algumas indicações de vocês, né, Rafael, e outras a gente foi criando, testando e foi reaplicando aí nas outras unidades. Até para entender, né, como é que funcionava a Hortolândia, né? Como é que era a trajetória lá do público, né? Porque vocês não são de Hortolândia, né? Então, vocês tiveram que mergulhar um pouco na cidade, né? Conta um pouquinho para a gente, Paulo, esse mergulhar na cidade de Hortolândia. O primeiro grande desafio foi escolher a cidade onde nós implantaríamos a unidade, né? Por ser a primeira unidade franqueada, em teoria, a gente poderia escolher o Brasil todo, né? E por que Hortolândia fez muito sentido? Porque, primeiro, nós fomos lá para conhecer o mercado, para entender quais eram as carências e deficiências da cidade e, de fato, avaliar se existia um potencial para implantarmos a unidade. O que é importante o empreendedor sempre levar em consideração é que o valor que ele vai aportar, o que ele vai investir em uma nova unidade, pode ser aportado numa cidade onde há público, há demanda, ou numa cidade que não dá fit com o negócio dele. Em Hortolândia, nós conseguimos identificar que faria muito sentido implantar essa unidade. Aí foi a busca do ponto, como o Lorival mencionou. A estruturação do projeto era a primeira unidade, então nós tivemos que construir isso a 4 mãos, nós junto com o time da clínica da cidade. Ainda não existia experiência de uma franquia, então me lembro muitas coisas, eu e o Rafael decidindo como faríamos, né? A gente chegou até a montar a unidade junto, sim, né? Lembra? Sim, montar, parafusar a coisa pôr a tela na parede ali, ligar o computador. Exatamente isso. As televisões que estavam no mesmo lugar até outro dia, nós colocamos juntos, passar cabo. Então, toda essa atividade, toda essa responsabilidade de colocar uma unidade para funcionar, ela foi compartilhada com a clínica da cidade. O que não tira o mérito ou a importância do franqueado se dedicar à sua unidade. Porque em momento nenhum o Jamil foi lá distribuir panfleto para mim. É isso aí. Em momento nenhum o Rafael pegou e disse, olha, eu vou fazer o seu Google, eu vou responder as perguntas do seu Facebook. Isso tudo é responsabilidade do franqueado desde o primeiro dia. Que é o grande papel das partes, né? Que todo mundo fala, né? Exatamente. Como eu e o Lorival, nós viemos já de uma outra franquia, nós dois tivemos uma vida, né, em grandes empresas, então para a gente sempre foi muito claro o papel do processo, né? Do que é papel de cada um. Que cada um tem que contribuir para esse negócio dar certo. Então, desde o início, a operação já tinha todos os seus controles, métricas, e fazer acontecer. O Lorival brigava com o arquiteto, com o pedreiro. Mas por mais que é legal, com todo mundo. Né? Vocês falam, teve na hora de a implantação. Implantação é uma coisa, a gente até fala que implantação é o menor dos problemas, porque o que a gente quer fazer é o negócio funcionar, o negócio pronto. Sim. E fazer aquilo funcionar, né? Mas você já, desde o início, entender assim, não, o processo é esse, essa receitinha do bolo, então vou seguir isso aí. Vocês fizeram, eu lembro de você lá no começo, feijão, não teve? Eu acho que vocês deviam fazer diferente aqui em Hortolândia. Não. Você falou assim, não, vamos seguir. É assim que faz? O telefone atende assim, com o médico negocia assim, a entrada do paciente é aqui, assado, ele entra, ele sai, como que faz? Vocês foram. Quando nós começamos, a clínica da cidade do Ouro Verde, principalmente, já tinha um histórico gigantesco de vida.
Então já tinha muita coisa ali dentro que tinha dado certo e tinha dado errado. Então não cabia a nós, estávamos chegando naquele momento nesse negócio novo para nós dois, por mais que a gente tenha experiência em administração e negócio, clínica era um negócio completamente novo para nós dois. Então não cabia, não faz sentido ficar questionando, pô, mas eu acho que... Sim. Primeiro a gente assumiu, exatamente, a gente assumiu como alunos, como aprendizes de quem entende do negócio, como fazer, Exato. e depois de muito tempo, aí sim nós éramos capazes de dar feedback sobre como a operação poderia ser diferente. Mas depois de viver muita coisa, na nossa realidade, em outra cidade, como franqueado. Sim. Aí sim a contribuição é positiva. Mas ficar questionando logo de início não parecia fazer sentido. O Wesley, você pode falar... cara, a mesma coisa, né? Você também escolheu a cidade, né? O seu caso é bem interessante. Exatamente, porque assim, tem uma similaridade com a história de Hortolândia. Por quê? Porque a partir do momento que a gente decidiu, também eu e minha esposa Adriana, partir para o empreendedorismo, né? Porque nós dois, assim, além de não ser da área da saúde, a gente também nunca foi empreendedor, né? A gente trabalhou em multinacional nossa carreira inteira, desde muito novinho, né? Então, assim, a partir do momento que a gente decidiu empreender, foi que a gente olhou e falou assim, olha só, se a gente vai fazer algo que a gente nunca fez na nossa vida, a gente tem que se associar, né, a alguém que possa nos ensinar. Então, essa é a grande sacada de você ter uma franquia. Essa é a grande sacada de você se associar à clínica cidade, ao negócio. Então, assim, é utilizar do conhecimento que já está pacificado ali, né? Utilizar aquilo para aprender e para crescer. Então, isso foi muito importante para a gente no início. Por quê? Porque, legal, vamos abrir, mas vamos abrir aonde? A gente morava em São Paulo, né? Cidade grande, apartamento, shopping, né? Onde que a gente vai abrir, né? Então, toda essa experiência para escolher a cidade foi essencial, né? Então, depois de muito estudo, muita discussão, tempo, né? Até decidir de fato. Visitamos, né? Visitou várias cidades, né? Fomos para várias cidades até bater o martelo e falar, não, Sorocaba, de fato, é a cidade assim, que tem o maior potencial e que a gente acha que vai dar muito certo esse negócio aqui mesmo. Tem a necessidade de serviço, tem uma população carente, tem bastante médico, é uma cidade grande, ou seja, ela reunia várias características que mostravam que aquilo tinha potencial, né? E outra... Então, assim, óbvio, tem todo o desafio da implantação e tudo mais, mas uma coisa que eu achei muito interessante aqui que os meus colegas falaram é justamente essa questão do processo. Eu acho que, assim, o que foi essencial para a gente dar certo é a questão de focar inicialmente no básico bem feito. Você tem que fazer o básico bem feito. O arroz com feijão, arroz né? Com feijão. Você tem que atender o telefone. Você tem que responder o paciente que está te mandando mensagem. Você tem que garantir que o teu médico que você contratou está prestando o melhor serviço possível como se fosse para você ou para sua mãe. Sim. Porque isso é o importante. O restante é a consequência. É o que vai acontecer, o que vai acontecer. Mas né? o Wesley tem uma particularidade muito interessante, né, Rafa? Que, me corrija se eu estiver errado, a Adriana veio com teus filhos pequenos, né? Para uma cidade que ela não conhecia. Exatamente. Wesley pilotando a coisa de São Paulo. Né? Mudaram, não é né? tocar uma unidade à distância, mudaram. O Wesley, a Adriana foi para lá. Então, o grande desafio, né, Wesley, pode contar um pouquinho para a gente, é de conhecer uma cidade que você não sabia nem como acontecia. Né? O forasteiro, né? No começo foi forasteiro, né? Eu acho turista. Então, isso é uma história muito legal, muito interessante, porque pra gente, assim, é aquelas histórias que vai ficar para contar pros filhos, pros netos mesmo, né? Porque é exatamente isso que você falou, Javi. Assim, é forasteiro mesmo. A gente saiu de São Paulo, vendemos o que a gente tinha, vendemos nosso apartamento, né? Utilizamos o dinheiro ali e falamos, não, esse dinheiro aqui é pra gente, né, investir no negócio. Só que não foi algo do tipo assim, não, vamos todo mundo para lá. Não, foi a Adriana para lá. Então, assim, ela se dedicou como o ponto focal. Ela pediu demissão do emprego que ela estava, foi para a cidade e mergulhou na implantação daquilo. Mergulhou na construção, mergulhou na contratação de médicos, mergulhou na contratação do time, enquanto eu ainda em São Paulo, né, trabalhando ainda por outra empresa, fazia também o marketing, né? Toda a questão administrativa, né? Questão de marketing, questão de impostos, questão fiscal contábil, RH, né? Tá enquanto ela se dedicava para a operação, para o conhecimento do negócio. Então ela pegava toda a turma, ia lá para Ouro Verde, fazia as aulas, acompanhava o atendimento em Campinas de unidade, assim, ela quis aprender tudo que era necessário para prestar o melhor serviço possível, ou seja, então assim, assim, a partir do momento que terminou a construção abril, ela tinha o domínio do que era necessário. Então assim,
E sem isso, não seria possível o sucesso. Por quê? Porque ela precisava aprender algo que ela não sabia. Então ela levou o negócio a sério, né? Barriga no balcão, né? Exatamente. O que a gente fala que é o perfil de todos vocês, né? A gente, inclusive, aprendeu com vocês o quê? A gente fazia no início uma administração lá no fundo da unidade, né? E aí eu falei assim, não, as próximas eu vou fazer a administração do lado, porque assim, não tem que estar na administração, tem que estar no balcão. No início. Óbvio que depois, hoje, Sim. vocês não precisam estar mais no balcão. Claro. Mas no início precisa, né? Isso, E aí a precisa gente muito. ia conversar com você, né, aquela coisa, tá no balcão, tá no balcão. Não, a sala lá, ó, não, ela tá guardando caixa naquilo lá. Né? Não tá usando, não existe um administrativo. Né? O administrativo vem com tempo, né? Isso é muito importante, Eu queria né? colocar alguma coisa, Rafael, que é o seguinte, é o que o Wesley falou ali. Eu acho que a gente passou por um processo de entender o que era a clínica da cidade, como é que funcionava. Eu falo assim, você não pode querer mudar algo que você não conhece. Sim. Você tem que ter um entendimento pleno de como é que a coisa funciona. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, é a experiência que a clínica da cidade tem, e já tinha na época, para passar isso para a gente. A partir daí, bom, se isso aqui deu certo, para eles tem que dar certo para nós. Aí vamos aplicar isso. A partir desse momento, o que você tem que desenvolver é técnicas de acompanhamento mais de perto, você conversar com o seu paciente, coisas que foram passadas por vocês para a gente. Se relacionar com o ecossistema em volta ali que você tem. Os médicos, né? Como é que está o médico, entrar na sala dele. Porque depois que a coisa estabilizar, eu falo assim, tudo na vida você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma estratégia e você tem que ter metas, né? Para cumprir isso tudo. Agora, quem vai fazer isso? São pessoas. E aí você tem que começar a desenvolver pessoas. Eu acho que é uma fase também bastante interessante, é você montar uma equipe e ver que não deu certo e manda, né? Muda O tudo, né? Lorival, quando ele conversa com a gente, ele Exatamente. fala nome das atendentes, Fala o nome de olha, cada um. é a fulana, essa, então ele sabe de tudo que acontece ali dentro. Sabe da vida de cada um, que estuda, que não Como é que é, estuda, quem tá se bem, tem quem filho, não não tá. tem filho. Isso é muito legal. Isso é muito Na legal. cerca ali. É. Mas você sabe que a gente, no início da operação, a gente atendia o telefone. Sim. De outra, a gente atendia o telefone. E não só por necessidade, era porque a gente queria... Assim, como que eu vou ensinar alguém se eu Exato. não sei o que fazer? Então, assim, eu tenho que saber fazer um agendamento no sistema. Eu tenho que saber dar o pagamento. Eu tenho que saber oferecer... Como que eu ofereço a melhor opção para o paciente? E eu tenho que falar com os pacientes para entender assim, qual que é a dor desses caras aqui. Por que que os Quem cara é meu paciente, né? Por que esses caras procuram a gente, entendeu? Ou se não está procurando aqui, por que não está procurando? Então, precisa mesmo. O barriga no balcão não é só ficar lá olhando os outros fazer. Você tem que fazer para ensinar, entendeu? Sim, isso é sentir a essencial. dor mesmo, né? As divergências, como é que você se comporta. Exato. E cada um tem sua característica, né? O mais interessante que é assim, conta pra gente um pouco dessa área de saúde. O quanto é promissor quando vocês perceberam que tudo isso foi importante, o quanto é promissor essa área de saúde para as pessoas, principalmente no Brasil, né? Que nós somos a quarta via. A gente diz que o plano de saúde é a primeira via, a segunda via são os planos de saúde, terceira via são os cartões de recorrência, e nós que somos o particular, que é a quarta via, que é o on demand. Conta um pouquinho, Paulo, para a gente. Jamil, é muito gratificante ter uma rotina de atender pessoas, né? Então, eu já tive a felicidade de testemunhar algumas situações que, de fato, mexem com a gente. Porque vai muito além do dinheiro, vai muito além da prosperidade financeira do negócio. É uma questão de participar de uma comunidade, né? Então, eu nunca vou me esquecer, uma médica ginecologista que trabalhava para a gente também na unidade de Campinas. Um dia eu estou lá na nossa recepção, e assim como o Wesley mencionou que a gente atende o telefone, a gente responde o WhatsApp, a gente acompanha isso tudo. Por muitas vezes, eu e o Lorival também tem bastante essa prática, nós ficamos sentados na recepção, ao lado dos pacientes. E a gente fica ali olhando o fluxo das pessoas, o tempo de atendimento, a simpatia da nossa equipe de recepção, o volume das pessoas, se o ambiente está agradável, se o que está passando nas telas lá de informação para os consultórios está tudo correto. Então a gente senta ali como se fosse um paciente, né? E numa dessas situações eu estava lá e eu vi um casal voltando de um dos consultórios, eu não sabia exatamente de qual, e a moça estava chorando.
E aquilo me chamou a atenção, porque, idealmente, ela deveria sair de um consultório com uma solução, e não chorando, né? E me chamou muito a atenção aquilo, e aí eu fui lá e questionei com a atendente que médico havia atendido, e ela me disse, foi a ginecologia. Lá na clínica da cidade, a gente aprende que a proximidade tem que estar não só com os funcionários, não só com os pacientes, mas também com os médicos. Então, nós temos isso muito próximos a todos nós. Vocês têm um relacionamento muito próximo. Muito próximos. Então, o médico toma cafezinho com a gente, o médico tem balinha lá na nossa sala para agradar o médico, a gente conhece todos eles pelo nome, a gente conhece a história. Quando a gente passa no consultório, a gente dá uma olhadinha para ver se não está atendendo, a gente abre a porta, vai lá, estende a mão. Então, a gente cuida muito do nosso corpo clínico e essa relação é muito próxima. E aí, essa médica, quando ela terminou o atendimento dela, eu perguntei, doutora, aconteceu uma seguinte situação com um casal que eu vi que estava na recepção aqui e eu vi que a moça saiu chorando e eu queria entender o que aconteceu, né? Ela disse, não, Paulo, o choro era de alegria. Pô, que bom. E o que aconteceu? Ela havia passado com um médico, imagino que um médico generalista no sistema público de saúde, há mais de 2 anos. E desde então ela precisava fazer um exame mais específico. Mas na ocasião o médico disse para ela que ela provavelmente tinha câncer. E ela estava carregando essa dúvida ou essa certeza na cabeça dela de que ela tinha câncer há 2 anos. E aqui a gente conseguiu mostrar para ela e diagnosticá-la de que ela não tem nada. Ela estava curada. Ela está saudável. Ela não tinha um problema. Que legal. Não tem como ser melhor que isso. Então a gente salva vidas, A gente salva vidas. A gente Exatamente salva isso. Uhum. Exatamente isso. O que você falou vai muito legal, né, Paulo? Porque vai além do ganhar dinheiro. Vai além, vai além do negócio, né? Vai além daquela coisa de falar assim, nós estamos dando oportunidade para as pessoas terem acesso à saúde. Cara, a gente cuidar do idosinho que no sistema público de saúde não conseguiria fazer isso. E a gente cuidar de uma criança. Quantos bebês, quantas crianças, né, Wesley? Chegam nas nossas clínicas e a gente vê a mamãe com o cuidado tendo acesso a uma pediatria que no sistema público de saúde ela não teria. E a criança, desde o início de sua vida, sendo bem atendida. Isso é muito gratificante, cara, é muito legal. Nós não temos a dimensão, né, na verdade, né, do propósito que a gente tem, né? Exato. Porque a gente aí no dia a dia começa a virar uma coisa corriqueira, como é para o médico, né? Mas tantas pessoas que a gente realmente acaba salvando vidas, né? De uma pessoa que não tinha oportunidade de um tratamento pelo SUS, ou de que é diagnosticado na clínica da cidade e aí consegue ir para o SUS e resolver o seu problema de cirurgia, o que quer que seja. Isso é muito gratificante, né? A gente fala, vocês já têm pelo tempo de clínica, obviamente, a gente até mais tempo, a gente tem mulheres no início que engravidaram, fizeram o primeiro ultrassom na clínica da cidade e hoje tem um filho com 20 anos. Sim. Né? Tá vendo? E o filho passa na clínica da cidade. Então é um trabalho que não é qualquer coisa, né, gente? O propósito é muito especial, né? É muito. E o Wesley deve ter essa proximidade também com os médicos, né, Wesley? Tem muita história mesmo, né? Porque esse é um ponto importante, né? A gente jamais deve esquecer qual que é o propósito. O propósito, é o que o Paulo comentou aqui. O propósito não é ganhar dinheiro no final das contas. Porque ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, eu ficava na empresa que eu trabalhava. Você entendeu? Dá na mesma, né? No final das contas. O propósito não é esse, cara. O propósito é fazer algo que faça sentido. Faça sentido por a sua existência aqui, entendeu? Sim. Então, essa história que o Paulo contou é muito bonita. Eu tenho diversas outras, assim, mas tem uma que me marca bastante também. De um paciente também que estava sentado ali na porta da clínica, quando eu cheguei, ele falou, você trabalha? Eu falei, não, eu trabalho. Então, ele, nossa, você conhece o Dr. Den? Eu conheço, você que salvou minha vida. Ou seja, tem uma série de histórias por trás, mas assim, se ele não tivesse ido fazer a série de consultas que ele estava fazendo, ele provavelmente não teria sobrevivido, ele não estaria sentado no portão aquele dia. Foi o que ele falou, eu não estaria sentado aqui. Que legal. Se eu não tivesse acesso a uma medicina que agenda para a mesma semana, que eu conseguisse passar num médico que tivesse o nível de qualificação... Sem burocracia, né? Sem aquela coisa da dificuldade, né? O nível de qualificação que esses médicos têm, eu não estaria aqui hoje, entendeu? Não estaria aqui para poder conversar com você, para estar com os meus filhos, entendeu? Para ver a minha neta nascer. Então, assim, são histórias que realmente faz você achar que vale a pena mesmo. Nossa, aqui vale muito a pena mesmo. Então, assim, o propósito é algo muito importante.
com motivação para você que é um franqueado, para os seus gerentes que são líderes de pessoas e para as pessoas que trabalham lá. As pessoas que estão lá, assim, por muitas vezes é o que você comentou, o médico às vezes acaba vendo uma rotina. Muita gente, ele atende, ele trabalha, ele vai para o hospital, ele dá plantão. Porém, assim, o médico sozinho ele não consegue fazer o que a gente faz. Ele precisa de um staff, ele precisa de uma estrutura, ele precisa de pessoas que estejam motivadas e compartilhem esse sonho com ele. Então, quando você melhora o ambiente, automaticamente todo mundo entra nesse ambiente, Todo mundo. Os médicos, os colaboradores, né? E isso faz com que a clínica tenha esse atendimento humanizado. O médico ficava, poxa, olha como eu sou bem tratado aqui na clínica, né? E eu vou tratar feliz, bem, né, o paciente. Exato, é um ambiente feliz. Você sente, qualquer clínica que você vai, você sente as pessoas estão felizes ali, assim, de trabalhar lá. Que legal. Porque A gente não tem um ambiente pesado, né? Isso é tão interessante, né? Dentro de uma clínica que cuida de saúde. Dentro da área da saúde, que teoricamente está atendendo pessoas fragilizadas e que você pode ter qualquer deslize no seu comportamento, você pode ter um ambiente pesado. Sim. A partir do momento que você consegue passar essa mensagem, assim, como, gente, a Clínica Cidade está aqui, a gente tem um propósito, gente. A gente tem um propósito aqui, a gente não está aqui à toa. Todo mundo se sente que, entendeu? Caramba, eu tô fazendo alguma coisa importante aqui mesmo. Assim, valeu a pena acordar, vir aqui hoje, atender essas pessoas, ter um dia estressante aqui, porque é muita gente passa na clínica diariamente ali. Então, assim, e isso é muito relevante, isso é muito importante para a gente. Que legal. O que vocês falaram, né, os casos que vocês testemunharam, é porque vocês estão presentes dia a dia na operação. Para os nossos franqueados, aí, novos franqueados, por exemplo, que diferença isso faz para o negócio de vocês? Total, né? Total, assim, eu vejo a diferença realmente de você estar lá no dia a dia, né? De você realmente olhar o que está acontecendo e se preocupar com tudo, né? Se preocupar com o paciente, se preocupar com o médico, se preocupar com o funcionário, você vê a diferença que faz. Você tem que estar lá, você tem que estar vivendo aquilo, né? Para que o negócio dê certo, para que ele avance. Para mim é essencial. Né? Lorival. Eu acho assim, o que o Wesley falou, o Paulo falou. A gente tem vários braços, né? Tem o nosso pessoal que trabalha lá dentro, os atendentes, atendente no telefone, na recepção, a gerência, os médicos. São muitas coisas que você tem que cuidar. E para você criar um padrão de atendimento, você depende de todas essas pessoas. Então, assim, é importante. Eu, por exemplo, às vezes eu chego e passo lá, bom dia, né? As pessoas estão ali esperando. Às vezes tem o problema do cara que a gente sabe, você também com certeza já fez isso, né, Wesley? O cara passou na consulta, de repente não gostou do médico. Isso faz parte do dia a dia, né? Só que se você não resolver esse problema na hora ali, né, Paulo? No começo falava assim para o menino, não, passa com outro médico. Você tem uma certa resistência, porque você, entre aspas, você está deixando de ganhar alguma coisa. Aquilo que você falou, o nosso propósito não é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma consequência daquilo que você faz bem feito. Do trabalho que você faz. Faz bem feito. E aí, você não gostou do médico? Não gostei. Não vou entrar no médico, o que gostou, não gostou. Não é esse o ponto. Eu estou lá lidando com um paciente para o médico e um cliente para mim. Então, nós pegamos esse, vai passar com outro médico. Escolha outro médico, ela vai passar, não vai pagar por isso. Isso aí é uma forma de você criar uma imagem que a clínica da cidade está na linha que você falou. Exato. Que o Paulo falou. Nós estamos preocupados com as pessoas. Porque a partir do momento que você acha, não vai passar com outro médico, ou vai cobrar nova consulta, você cria um problema desnecessário. Isso te poupa um problema de satisfação ali na hora e te cria uma imagem, que é o mais importante de tudo. É você ter a imagem. A imagem é que vai sair na foto. Esse é o atendimento humanizado, né? Sim, exatamente. É isso aí que é o faz a atendimento diferença. humanizado. E então a gente pode dizer que hoje, vocês que já estão, né, estruturados, já num nível bom de conceito, conta pra gente, a melhor receita é a indicação. Hoje, as unidades que têm um excelente atendimento, que têm uma rotatividade de pessoas, então, hoje o melhor marketing é a indicação, é o boca a boca. Isso é um fato, porque às vezes a pessoa chega lá, é comum acontecer isso, a pessoa não sabe nem a especialidade que ela precisa. Aí chega para passar com o doutor fulano. Mas né, procurando entender um pouco mais a dificuldade dela, aí você vê que não é aquele médico, mas alguém falou para ele que aquele médico é muito bom. Então, essa indicação realmente faz a diferença. Uma outra coisa que a gente tem por prática lá
é a divulgação através dos exames que são feitos no dia a dia. Cada um leva um folhetim da clínica. Sim, simples. Para ele chegar em casa, olhar, analisar, como é que funciona isso, liga, né? E a partir daí a gente tem que ter o pessoal lá, né, que vai fazer esse trabalho de explicar o que é, como é que funciona. Tal. E eu vejo assim, uma coisa que a gente já falou algumas vezes aqui, o importante é você vender essa ideia para os seus funcionários. A hora que eles compram isso, não é uma coisa fácil, que é do dia para a noite, demora um certo tempo, mas a partir daí a coisa começa a fluir normalmente, né? Porque todo mundo comprou o conceito. Sim. Porque, assim, não é fácil para uma atendente nossa, que de repente vem de outra área, qualquer, ela entender o seguinte, que nós estamos ali, né, Paulo, que você falou, que a pessoa está na frente dela ali, a pessoa está com um problema. A pessoa está ali achando que nós somos alguém que vamos ajudá-la. E aí a funcionária tem que ter esse feeling, né, de o que a senhora quer, com o médico, não sei o que, isso no telefone e na recepção. E às vezes a pessoa chega na recepção e nem sabe o médico que ela marcou. Olha. E é legal, Lorival. A gente comentou antes aqui, né? Eu estava participando de uma entrevista e eu perguntei para a entrevistada se ela sabia o que era intraempreendedorismo. Né? Falou, eu não sei. Aí eu falei para ela, você faz. Tudo que você está falando para mim que você faz nos lugares onde você passou, isso é empreender no CNPJ de outro. Né? Isso no caso de um CLT. A franquia é a mesma coisa. Né? Vocês estão empreendendo dentro de um modelo, mas é um negócio de vocês. E aí vocês vão além. Acho que isso é muito legal, vocês passarem isso para os nossos franqueados. O que é intraempreender dentro da clínica da cidade? Isso que você falou, não está numa cartilha, no manual, entrega um panfleto para cada um para levar para casa, porque eu acho que ele vai querer olhar ali que tem outro serviço e esse cara pode me ligar. E não é só isso, já me passou várias outras coisas que vocês fazem, o Wesley também tem o jeito de trabalhar. Eu falo, quanto é importante, né, Paulo? A gente ter... você aplica o seu jeito de ser na clínica da cidade, não é sair do padrão, mas é um plus, concorda? Não, é exatamente isso. Não é sair do padrão, mas é fazer da sua forma, fazer do seu jeito. Né? Tem N maneiras de fazer um bom bolo de chocolate. As nossas mães aí, cada uma vai ter uma receita diferente. Eu tenho certeza que o bolo de chocolate é maravilhoso de todas elas. Mas é muito de se empenhar em fazer aquilo funcionar. Hoje eu e o Lorival, o Wesley, passamos os 6 anos de clínica da cidade. 6 anos. 6 né? anos, Mas se eu pegar meu celular aqui, as avaliações do Google caem no meu celular. Eu leio todas as avaliações de Google das minhas unidades. O Facebook das minhas unidades, o Instagram das minhas unidades está aqui no meu celular. É lógico que tem gente responsável por cuidar disso e trabalhar, mas eu recebo as avaliações todas aqui no meu celular. Final de semana, eu e a Paula, minha esposa, ela é a nossa sócia em Jundiaí, a gente está com a nossa plataforma de mensageria aberta, porque eu quero responder para os meus pacientes que me mandaram uma mensagem no sábado, eu não quero esperar segunda-feira para estar falando com eles. Então, muitas vezes, no sábado à noite, a gente está lá, comendo pipoca, comendo pizza, e a plataforma está aberta. Então, óbvio, eu não estou querendo dizer que a gente precisa ser escravo do negócio, mas para o seu negócio dar certo, você tem que dar um passo a mais, tem que ir além. Fora isso, você pode ficar na iniciativa privada, aí você vai trabalhar talvez de segunda a sexta, das 8 às 18. No horário, Sim. né? E vai dar tudo certo. Vai ter férias, né? Ô, Paulo, Exatamente. então aquela frase, o olho do dono engorda o gado. Cara, hoje ela se aplica mais do que nunca, até porque esse olho ele também está digital. Né? É verdade. Sim. Então, outra coisa, eu, Lorival, Wesley, nós temos as câmeras das unidades nos nossos celulares. Então, eu estou aqui, mas eu estou vendo como está o fluxo da minha recepção, como está o fluxo de atendimento, se as pessoas estão sendo bem atendidas. Então, esse nível de acompanhamento, ele é primordial. E você só vai ver que o médico fez um bom atendimento ou aquela pessoa saiu não tão satisfeita se você estiver lá. Você só vai perceber se aquela tua funcionária está num bom momento ou de repente está precisando de uma palavra se você estiver lá. Você só vai perceber se a tua unidade está funcionando se você estiver lá. Não tem como não estar presente todos os dias na sua unidade. Eu e o Lorival, por 6 anos, fomos à nossa unidade todos os sábados. Inclusive aos sábados.
Até porque o sábado é um dia extremamente super importante para a gente. Então, um amigo meu diz o seguinte, às vezes alguns que imaginam a vida de um empreendedor, eles pensam, bom, montei um negócio, Tô tranquilo. agora eu tô descansando, né? Tô tranquilo. Quando é uma franquia, eu imagino o trabalho de vocês, imagino que aconteça, né? O caso né? dos interessados, pensar, bom, já paguei a taxa de franquia, Já tá tudo certo. o prédio tá aí. É só abrir e pronto. Agora, Finalmente, agora finalmente vou poder encostar o cu na sombra. Exato. Tô rico. Cara, se você tá pensando isso, esquece. Eu brinco muito com o Rafa, porque tem amigos que às vezes encontram a gente e falam assim, cara, eu tô cansado, cara, eu tô trabalhando na iniciativa privada, mas eu gostaria muito de dar uma descansada. Eu queria montar um próprio negócio. Eu falei, cara, não faça isso. Esquece, não faça isso. Porque... E cidade, né? Onde tem cidade disponível? Então, é muito legal, porque vocês, ainda que Hortolândia, do lado de Campinas, vocês moram nem em Campinas, moram na região, mas é muito próximo, é rápido. O Wesley teve que trocar de cidade. Mas a importância de fazer a marca na cidade, né? Que é uma coisa muito importante. A clínica da cidade não é a empresa do arco amarelo. Concorda? Não é verdade. Exato. Então, você precisa empreender naquela cidade, fazer se tornar conhecido através do seu serviço, através da dor de dono, né? Uhum. Que a dor de dono de pegar o WhatsApp, não, esse paciente não vai ficar aqui sem uma resposta, né? O pessoal não acredita, né? Mas é a mesma coisa. Eu tenho todas as câmeras aqui e quando à noite dispara um alarme, pode ser 1, 2 horas da manhã, eles ligam para mim. Com certeza. Eu não terceirizo. Tem coisas que nós não terceirizamos. É verdade. E assim, eu acredito que vocês, obviamente, hoje terceirizaram várias coisas pelo tempo que vocês têm, a experiência que têm, porque criaram um time, né? Uhum. A importância de identificar, de ter um time competente, para aí sim falar assim, bom, agora eu consigo tirar um pouco o pé, porque eu sei que tem pessoas que fazem o que deve ser feito, fazem o que eu faço. Eu acho que tem 2 pontos importantes, né? Porque são 2 perguntas que você colocou aqui, né? Eu acho que a primeira, quando a gente fala assim, de tornar uma marca conhecida, ela ela é essencial para o sucesso, né? De um negócio, qualquer negócio, mas principalmente de uma clínica. Por quê? Porque saúde é algo muito sensível mesmo. Então, assim, quando a gente estava falando lá atrás, no início, sobre o boca a boca é a chave, é essencial, porque, assim, só vai numa clínica alguém que indicou, ou alguém que falou bem, ou quando você entra numa rede social, num Google, e fala assim, nossa, tá bem. A avaliação é boa. A avaliação é boa, acho que eu posso ir lá fazer minha consulta. Ou quando a vizinha está conversando com a outra e fala, nossa, com uma dor nova, sério, por que você não vai? Nossa, outro dia eu fui lá numa clínica, lá na clínica da cidade, muito bem atendido, foi excelente. É esse o crescimento, é essa a expansão. É uma pessoa bem atendida que indica para mais uma, que já viram 2, as 2 que indicam para 4, é aí que vai crescer o negócio. Então não adianta abrir a porta e falar assim, vamos esperar todo mundo passar, porque eu nunca vi uma pessoa passar assim, nossa, uma clínica aqui, eu vou lá, que Exato. Gostoso. Não, né? Exato. Isso não é, eu falou, assim, não é um café. Não é uma vitrine, né? Não é uma vitrine, não tá é. vendendo bolsa, sapato, né? Assim, gente, é saúde. Então precisa ter indicação, precisa ter a qualidade, precisa ter o bom serviço. Então essa construção de marca, você está dizendo assim, é o dia a dia mesmo. É o dia a dia. E óbvio que você pode acelerar isso, né? Sim, não é só isso, claro. Não sim. Assim, a partir do momento que você tem um ativo importantíssimo, que você, caramba, eu tenho aqui um diamante aqui, né? Eu consigo prestar um serviço de saúde de qualidade que numa rede particular custaria 400, 500 reais, por 100 reais aqui, né? Às vezes até melhor que outras clínicas aqui com mais estrutura. Então agora, só que assim, você tem que falar sobre isso também, né? Então você tem que se relacionar, você tem que expandir sua marca, você tem que falar com o padre, você tem que falar com o pastor, você tem que conversar com o vereador. Adriana fez muito isso, né? Muito isso. Você muito, tem que ir para o comércio em volta e se apresentar e falar, olha... Os formadores de opinião, isso, né? a gente, o Jamil, obviamente fala isso há muito tempo, que o Jamil veio do varejo, né? Daquela coisa de porta a porta mesmo, né, Jamil? Fala muito isso. Foi passado isso desde o início para vocês também, né? A gente passa para todos os franqueados e a gente percebe. O franqueado com esse perfil, ele realmente alavanca o negócio dele. Porque assim, gente, se você não é conhecido pelo comércio que está do seu lado, se o seu cliente, seu paciente vai chegar na clínica da cidade, vai perguntar ali do lado para alguém, as pessoas não sabem o que é a clínica da cidade, Exato. você não está fazendo um bom trabalho. Exato. Né?
E às vezes as pessoas se preocupam muito também de falar assim, nossa, mas não é meu perfil, eu sou uma pessoa muito tímida e tal, né? Não consigo fazer. Não é verdade. Quer dizer, é um relacionamento como qualquer outro, né? Como num trabalho, como numa faculdade, é uma conversa mesmo. Conversa, nossa, exato. eu tenho um negócio legal aqui, eu queria te falar, você sabia? Isso é muito importante, né? E não é difícil. Não é difícil, assim, eu sou engenheiro de formação, sou um tech guy, entendeu? E faço isso com a maior naturalidade, com o maior orgulho mesmo. Porque, assim, quando você acredita que você está fazendo algo bom, que você tem algo bom a oferecer, você tem que falar. Você tem que falar. E quando você fala de maneira transparente e verdadeira, as pessoas vão. Elas vão, porque elas falam, não, realmente, né? Nossa, vou lá. E aí o negócio se expande, né? Assim, eu acho que isso é essencial para o crescimento mesmo. Isso é muito importante, né? Bacana. Aí, Lorival, aí eu aproveito. Eu fiz 2 perguntas para você. Você respondeu uma agora, eu vou passar para o Lorival, porque o Lorival tem... sempre que a gente bate um papo, você sempre conta uma história muito interessante da sua equipe. Do Sim. olhar que você tem com a equipe. Sim. E hoje vocês têm uma equipe extremamente redonda. Você estava falando da questão de metas, da premiação que vocês dão, que são extremamente atraentes para a equipe. Quanto à importância de você ter uma equipe que você tem hoje e que te traz essa segurança, que hoje você tem a segurança de, mesmo assim, óbvio, vocês vão na unidade porque vocês têm a dor de dono, mas vocês estão muito tranquilos em relação à equipe que tem hoje com vocês. Aí. O que acontece? Por exemplo, o Paulo aqui me ajuda nisso. A gente estabeleceu uma série de controles, né, Paulo? De ligação, quem atendeu, conversão, tal. Quer dizer, e você, entendendo tudo isso, você tem que fazer com que sua equipe entenda o que está sendo feito e por que está sendo feito. Sim. Esse é um ponto. A hora que eles compram essa ideia, as meninas compram essa ideia, você começa a ter uma equipe que está preocupada com uma coisa que você está preocupado. A cultura que você criou dentro da unidade. Cultura. Que é a cultura do dono. Cultura. Se a cultura foi criada pelo colaborador, acabou. O Paulo falou de câmera, né? Às vezes no café da manhã eu boto o celular e fico olhando a câmera assim, aí eu dou uma olhada e falo assim, nossa, tem alguma coisa estranha, tem um monte de gente lá. Quando eu chego lá, vou perguntar o que aconteceu. Uhum. Aí as pessoas começam a perceber o seguinte, que eu, o Paulo, não queremos formar fila na frente da clínica sem atendimento. Dá a impressão que você não está ligando para a pessoa que está lá. E eu acho que o principal sentimento que você colocou aí, Wesley, é o seguinte, a pessoa tem que saber o seguinte, a hora que ela chega na porta da minha clínica, alguém tem que estar preocupado com ela, tem que fazer um atendimento para ela, tem que dar um acolhimento, que acho que é a palavra mais correta, né, Paulo? Uhum. E eu acho que você começa a ter uma equipe boa a hora que você começa assim. Alguém falou aqui tem coisas que eu não delego. Foi você, né? Tem coisas que eu não delego. Mas tem coisas que eu não delego, o Paulo também não, mas tem coisas que a gente não delega, mas quando a gente não está lá, a gente sabe que alguém vai lá e faz. Exato. Eu acho que essa é a transferência de cultura, né? Essa é uma coisa. Transferência de cultura. A hora que isso começa a acontecer, você fala, nossa, meu time está funcionando direitinho. E é rápido, não é rápido para acontecer isso, né, Olival? Não. Eu acho assim, hoje, eu estava comentando, foi com o Jamil, né? Nós estamos vindo para cá. Acho que a gente tem muito, nós todos, né? Temos muito assim a expectativa. A gente cria uma expectativa em tudo. Eu botei a clínica, que você falou aí, agora estou resolvendo o meu problema. Aí eu contratei o funcionário, o cara tem um perfil tal, ele tem essa competência, não sei o quê, está resolvendo o meu problema. Não está. E assim, a expectativa que você coloca, ela pode ser em tamanho tão grande quanto a sua decepção. Perfeito. E a gente vive isso no dia a dia, com pessoas que a gente fala assim, nossa, mas tinha que dar certo, mas não deu certo. Estou dizendo assim, não é falha da pessoa, às vezes a falha é nossa, né? Porque também, eu falo assim, se você vai correr uma maratona, você não vai correr 40 quilômetros na primeira vez, você vai ter que... E isso é um processo, né, Paulo? Nós estamos lá quase 7 anos. Então, hoje... E aquela história, tudo não funciona muito bem todo dia. Sempre tem alguma coisa que a gente... Você falou aí de engenharia, processo, também vim dessa área. Aí você olha e fala assim, mas será que não dá para fazer diferente? Não é? Será que não dá para... Né? Porque são pessoas, né? E a particularidade da unidade, né? Eu lembro é muito interessante. Eu tinha uma resistência, que eu falei aí, de passar com outro médico. Pô, mas como que nós vamos passar com outro médico? A pessoa estava chateada, estava não sei o quê, a pessoa... Não é assim. Não temos que entrar nesse mérito. Eu tenho que preocupar com a minha imagem. A pessoa chegou lá de mau humor, um problema particular lá que eu não sei qual é, não vou entrar no mérito. Eu vou tentar resolver o problema dela. Porque a gente sabe disso em marketing, que é o seguinte,
A partir do momento que eu deixo um insatisfeito, para quanta gente ele vai falar? Para quanta gente ele conta, né? E qual estrago isso vai fazer para mim? É a mesma coisa, né, Paulo, nas respostas lá de mensagem, de reclamação, que o Paulo cuida ali com carinho, né? Não, tem coisa que não dá para você delegar. A partir do momento que você pode criar um labelzinho lá que já tem uma resposta que é para aquela situação específica, né? Você tem isso aqui. Mas você não pode delegar isso, porque senão você se expõe desnecessariamente e você perde muito com isso. Eu acho assim. E quando você começa a ter todos esses conceitos, é o conceito com a recepção, é o conceito com o médico, porque às vezes o médico também tem um problema de entender, né? Ele nunca... Às vezes ele tem um consultório dele, eu vejo muitos médicos reclamarem assim, mas eu tenho um escritório para manter funcionando, é isso. Ele tem um monte de problema para ele cuidar. Ele chega lá e não tem nem que cuidar nada. A agenda dele está pronta, né, Paulo? Está ali prontinha, tem alguém atendendo ele. Dando todo suporte, né? Todo auxílio. Está com problema no sistema, vai lá e ajuda o cara. Legal. Porque tem médico que tem problema de sistema, né? O pessoal da minha faixa etária, não, sistema é uma coisa de outro mundo. Não é isso. E aí você tem que passar para ele que aquilo é uma ajuda para ele. Sim. Então, eu acho que essas coisas, elas são fundamentais para que o negócio flua normalmente. E os toques do dono, né? Vocês comentaram que oferecem o café para o médico. O café, eu digo café, bolo, tem um dia, né, para oferecer isso para o médico. Faz muita diferença, não faz? Rafa, o Paulo que faz os bolos, né? Chocolate. Cara, olha, eu não fiz bolo, mas eu já fiz pão. Então, pão eu já levei para a minha equipe, principalmente, para os médicos também. A minha mulher já fez por mais de uma vez estrogonofe, É verdade. que um dia ela comentou com as nossas funcionárias, que o estrogonofe dela era bom, as meninas, eu quero provar. Ela não pensou 2 vezes. Tinha gente que nunca tinha comido estrogonofe. Tinha gente que nunca tinha comido estrogonofe, cara. Cara, a gente foi lá... Gente, isso faz uma diferença tão grande, né? Total, tão grande. São coisas tão pequenas, mas faz uma diferença enorme, né? Na equipe, no clima. Muitas vezes não é o dinheiro, não é a remuneração que a pessoa recebe lá no 5º dia útil. A gente fala muito isso. É muito desse cuidado, né? E isso, voltando ao tema da cultura, veio parte da cultura da clínica da cidade. Diferente de um monte de franquias que nós vemos por aí, a clínica da cidade nasceu construída por uma família. E essa família vive de clínica da cidade. Essa família trabalhou em clínica da cidade. Rafael trabalhou no balcão, atendeu o telefone. O primeiro consultório da saúde. Exatamente. Então, o que eu vejo como um valor enorme de clínica da cidade, quando está se propondo a ser a solução para uma cidade ou para um empresário, é a cultura clínica da cidade, que já existe desde o primeiro dia. E essa cultura vem para se somar à nossa. E aí, quando pega empresários, empreendedores que querem fazer acontecer, não tem como dar errado. Mas tem que trabalhar e tem que ter a cultura. Hoje, eu, Lorival, Wesley, certamente, óbvio, tem coisas que a gente consegue terceirizar para a equipe, mas a cultura é barriga no balcão. A cultura é você estar presente todos os dias. A minha rotina é ou estou em Jundiaí ou estou em Hortolândia. Agora o Wesley que está indo mais para Guarulhos, o meu sócio de Guarulhos. Mas a minha vida era estar em uma das 3. Então, você quer me encontrar? Eu vou estar em uma das 3 unidades. Eu vou estar lá, trabalhando para isso. Essa cultura ela tem que permear a tua organização. É essência, né, Paulo? É essência. É essência. Então, sua gerente precisa entender que a cultura é essa, depois ela tem que passar isso para a liderança, depois ela vai passar isso para os atendentes. E quando todo mundo entende que é assim que funciona, aí fica mais legal, cara. E a expectativa da equipe é atendida, as pessoas não se frustram, porque elas não ficam imaginando, pô, mas o que será que o Wesley espera de mim? Não, o Wesley já disse qual é a cultura dele, elas já entendem o que é, as pessoas ficam muito mais satisfeitas e se realizam mais. E se isso se perde, né? Se você coloca se você não consegue transmitir essa cultura para o teu colaborador, isso vai se perdendo. Aí cada um faz de um jeito, com certeza. Cada um faz de uma forma, aí todo mundo fica desesperado, mas por que está acontecendo? Por que ninguém atende bem o telefone? Sempre em construção, né? Exato. Isso, sempre em construção. E a gente tem que sempre regar essa cultura. Regar, rodar, acertar, todos os dias. Mas você sabe que um ponto importante é o que você comentou. É algo que é contínuo.
Não é um negócio que você faz uma vez e acabou, terminou, Aí, agora já tá... Assistiu um treinamento, já tô terminando. pronto. Não, é assim, é algo que é uma operação, é constante. Enquanto você quer que aquilo dure, você tem que ir regando. Tem que ir regando, senão morre. Morre. Só que assim, para você fazer isso a partir de um momento de crescimento em escala, você tem que se associar a pessoas que compartilham o seu sonho, entendeu? Você tem que ter pessoas em diversos níveis que têm a mesma visão que você. Para mim, seria impossível falar de sucesso e prosperidade sem citar a minha gerente geral, Alessandra. É uma pessoa que compartilha do nosso sonho, meu e da Adriana, que tem a nossa visão, que tem a preocupação que a gente tem com o paciente, com o médico, com as pessoas que ela lidera. Então, isso é essencial. Essencial. Você ter Desde o primeiro dia ela com você lá. Exatamente. É uma pessoa o quê? Que tem a nossa visão. Então, assim, não está só no franqueado. Né? No franqueado tem essa vontade, o franqueado é preocupado com as pessoas, o franqueado quer dar a melhor solução possível para o paciente e para o médico. As pessoas que você se associa, que você contrata, também tem que ter essa visão. Wesley, a dor de dono, né? A dor de dono. Exato. Quando você tem uma gerência que tem a dor de dono, que sente aquilo que você sentiria. Exatamente. Aí, a maioria dos problemas já estão resolvidos. Eu falo, né, Lorival, a gente fala muito, eu falo demais isso, porque eu aprendi dessa maneira. Então. Eu falo que meu pai ele sempre foi essa coisa, barriga no balcão. E quando ele saía para fazer alguma coisa, eu aproveitava para tomar um café. Eu ouvia o carro chegando, eu corria para voltar para a recepção. Tem que ficar na frente. Porque era assim, não tem ninguém lá na frente. Por que não tem ninguém lá na frente? Porque ele falava isso. Que é o nosso ouvido, ouvindo besteirinhas que o nosso consultor vai falar, que perde grandes oportunidades. Eu falo isso, olhar, às vezes, os nossos franqueados têm dificuldade de entender o quanto isso é perdido se você, que não tem dor de dono, não está ouvindo e ensinando e trazendo a cultura diária. Você fez errado, vem cá, senhor, senhora, vem aqui. Não, eu vou marcar para você, eu vou resolver. Isso faz muita diferença, né? Eu queria comentar uma coisa que é assim, com relação aos colaboradores, uma coisa que a gente tem que ter muito claro é o seguinte, eu tenho que reconhecer o esforço deles, eu tenho que premiar isso. E às vezes tem muita gente que acha assim, ele está lá trabalhando... Está fazendo o papel dele, né? Primeiro, vai ter uma meta e vai ter que cumprir a meta, né? Agora, se cumprir a meta, a gente tem que saber como que nós vamos premiar. E tem situações especiais, né, Paulo? Alguma situação que a gente... vamos fazer tal evento, assim. Se você tem uma equipe que está engajada, né? Você engajada, vai acontecer. Se você não tiver, não adianta. Você pode fazer o que você quiser, não vai resolver nada. Eu acho que outra coisa, o Paulo comentou muito aqui, que a gente também faz muito isso, a gente tem número de tudo lá, né, Paulo? Que entrou, quantos de engano, não sei o quê. De vez em quando a gente tem que refletir sobre isso. Né? Como é que está a nossa tendência? Porque número por número não vale nada. Se você não tiver ação sobre eles... Eu acho assim, uma coisa que é importante a gente saber o seguinte, o que esses números mostram para mim? O que eu posso fazer com ele? Quais são as ações que eu vou tomar em cima disso? Sim. Eu acho que isso é uma coisa assim, ela é dinâmica, ela é, sabe, todo dia, né, Paulo? Todo dia. Sim. Então, eu acho assim, aí você tem que passando isso para o seu grupo, ele também começa a entender por que você quer aquilo. Que é a transferência de cultura. Né? É a transferência Exatamente. de cultura. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. E gerência, nós temos uma, né? Vamos falar da Adriana aqui, né, Paulo? Né? A Adriana é a nossa gerente, está com a gente desde o começo, concordou com tudo que a gente propôs para ela, agrega valor. Então, acho assim, isso é muito importante. É lógico que você tem que ter a pessoa com uma característica, né, Wesley? E você tem que desenvolver algumas coisas que são suas. Eu acho que isso é importante, porque ela vai passar isso para a equipe. Você não vai estar lá todo dia, toda hora. Você tem que ter um braço direito, tem que ter um time, né? Então, assim, né, a Adriana, a Alessandra, assim, né? Olha. Isso aí, pode ir embora. A Alessandra fala sempre para mim, né, do Wesley, ela fala assim, olha, eu lembro a primeira vez que você me encontrou, toda vez ela fala isso. Pois é. Assim, é tão bom, a Adriana também, são pessoas que entenderam a cultura e falaram assim, vou com esses caras, tamo junto. É isso mesmo. Legal, Rafa. Gente, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, muito difícil, hein? A pergunta muito difícil, é a pergunta de milhão. Qual a dica que vocês dão para quem está começando, mas também não precisa ser para quem está começando, para quem já tem um tempo de casa, mas querem aprender com os primeiros franqueados da Clínica da Cidade? É difícil dar uma única dica, se precisar dar duas, mas enfim,
Que dica que vocês podem dar, cada um de vocês? Bom, assim, eu acho que assim, existem algumas dicas importantes assim, para quem está começando, né? Acho que o primeiro ponto, a gente insistiu bastante nesse ponto aqui, é sobre a presença. Presença. Assim, o negócio é seu. Assim, é seu, você tem que estar lá. Você vai estar lá pro bônus e pro ônus. Pro que der certo, você vai estar lá, e pro que der errado também. Então você tem que estar muito presente, você tem que estar preocupado com o que está acontecendo, com o que é seu, entendeu? Ter uma franquia, ter uma empresa, é que nem ter um filho. Você tem que estar preocupado, você tem que cuidar, entendeu? Você tem que ir lá, você tem que alimentar. Não dá para terceirizar. Não dá para terceirizar, você tem que tomar cuidado com o que está acontecendo, você tem que prestar atenção, você tem que alimentar, você tem que fazer ele crescer. Senão, assim, a probabilidade de dar certo é muito baixa. Né? Você tem que estar de olho, você tem que estimular o crescimento, ele não vai crescer por si só, né? Então isso é uma dica muito importante que eu dou, né? E o segundo ponto é um negócio de pessoas. A gente não tem nada, a gente não vende produto, a gente não tem faz estoque, vitrine. não faz vitrine, são pessoas. São pessoas, é um corpo clínico, são médicos, são consultores da saúde, são pessoas que fazem aquele negócio crescer. Então, assim, se preocupe com pessoas. Se relacione, escute, ouça o que as pessoas querem, seja um paciente, seja um médico, seja um colaborador, dê respostas, seja transparente, seja honesto, entendeu? Faça a gestão de expectativas correta e haja da maneira certa, né? Fazendo tudo isso, as pessoas vão estar com você e vão compartilhar do seu sonho, e aí o negócio vai crescer e vai ser bom para todo mundo. Então, assim, essas são as dicas que eu dou aí para quem está iniciando. Dica de milhão. Concordo 100%, Wesley. E aí, dando o próximo passo, né, seguindo no mesmo conceito que o Wesley colocou, eu diria que, estando na operação, né, e participando, cuidando das pessoas, é importante o empreendedor arregaçar as mangas. Tem que estar presente e tem que se meter na operação. Tem que participar. E o que é isso, né, quando eu digo participar? Eu vejo 2 pontos muito cruciais na operação da Clínica da Cidade. Um é o volume de atendimentos e agendamentos, que vem antes da consulta acontecer. E o segundo, como o Wesley bem pontuou, qual é a complexidade do nosso negócio? A gente não vende sapatos. Então, se nós vendêssemos sapatos, era até um pouco mais simples, né? Você monta lá o sortimento, quais modelos, qual a numeração, variação de cores e pronto, está resolvido. Não, nós vendemos uma solução em saúde. E aí é muito importante a dedicação, tanto no atendimento via telefone e via mensagem, acompanhar se o volume está correto, se é aquilo que é esperado versus o investimento que está sendo feito, se a expectativa versus a cidade ou o potencial de mercado está bom ou está ruim, a qualidade desse atendimento e, principalmente, a taxa de conversão. De cada 10 pessoas que ligaram ou escreveram uma mensagem, quantas de fato agendaram? Cara, é o teu número-chave. Que é o teu negócio, né? É o teu negócio. É o teu negócio. Você tem que acompanhar isso todos os dias. E isso te dá todo o número que você precisa de fato para entender aonde está o problema. Exato. Né? O resultado só vai acontecer se você estiver acompanhando isso muito de perto. Aí você vai saber se a sua publicidade, se a sua divulgação está sendo boa, efetiva. Se o seu time está tendo a conversa adequada para convencer o paciente de que você é a melhor solução. E junto com isso, você tem que ter o produto adequado para aquela pessoa. Então não adianta em nada você fazer uma publicidade maravilhosa, o seu atendente ser super bom, explicar tudo direitinho, mas você não tem para entregar aquilo que o paciente precisa, que é o médico na data ideal. Que ele precisa. Né? Sim. Então não que dá é o tripé, né? É o tripé. Exatamente. É o tripé. É exatamente isso. Mas isso é muito importante o empreendedor acompanhar muito de perto. Ô, Paulo, e a conversão, ela não é da franqueadora. A conversão é do cara. Com certeza. Né? Quem tem que estar preocupado com o faturamento, quem tem que estar preocupado com a conversão, é o franqueado. A franqueadora vai nos ajudar muito a entender como fazer, a entender o que melhorar, o que está bom, o que está ruim. E aí, volta o tema da cultura. Quem tem a cultura para entender aquele negócio com maestria é a franqueadora. Então, quando a equipe de consultoria de campo vai até a minha unidade, os caras estão levando um monte de informações legais. Porque eles não estão olhando só a minha unidade. O Wesley passou por um problema lá e resolveu de determinada forma. Cara, eu não preciso ficar sofrendo. O Wesley já passou por isso.
É a boa prática, né? Exatamente. É a boa prática. A consultoria vai levar. Olha, lá em Sorocaba aconteceu uma situação parecida e o Wesley resolveu desse jeito. Bingo, resolvido. Eu não preciso ficar aqui me matando. Vou Caminho usar mais curto, né? Exato, vou usar a experiência Claro. do Wesley para resolver o meu problema. Claro. Mas isso só vai acontecer se eu, primeiro, abrir as portas e, segundo, se eu confiar. Então, eu tenho que dar credibilidade para o que a franqueadora está me dizendo. Vocês entendem do negócio. Hoje eu também entendo muito. Hoje eu também entendo muito. Mas há 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu não entendia nada. Então, eu tenho que dar o voto de confiança para o que a franqueadora está me trazendo. É importante isso. Legal. Lorival. Vamos lá. Eu concordo com o que o Wesley falou e o Paulo. Eu diria o seguinte, acho que a primeira coisa que a gente tem que acreditar, a hora que você entra no negócio, que alguém te coloca aqui tudo pronto para você, você tem que acreditar nisso. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo é você não achar que o franqueador vai resolver todos os seus problemas. Você tem um negócio na sua mão que é seu, como você falou, e você tem que cuidar desse negócio. E você pode compartilhar com outras pessoas que já estão há mais tempo, em termos de pegar um pouco da experiência, o que deu certo, o que não deu certo. Eu acho que a outra coisa também que existe, assim, eu já vivi isso também, é que quando você se torna um franqueado, você tem uma expectativa muito alta. Você quer que nos próximos 6 meses está tudo resolvido. Tudo se resolve. Não é bem assim. Pode até ser, mas não é. Se você não tem uma experiência anterior, eu acho que vai fazer uma segunda unidade, uma terceira, aí você já tem uma experiência que você adquiriu. E eu acho assim, você tem que, primeira coisa, para você saber administrar uma coisa, não importa o curso de gestão que você tenha, a experiência que você tenha. Você tem que, nós estamos falando no caminho, né, Jamil? Você tem que baixar e ser estagiário. Estou aqui para aprender. Descer 3 degraus. Eu acho assim, a maioria que vem, às vezes nem como você falou aí, o cara tinha um cargo executivo numa multinacional e tal. Lá ele tinha toda uma assessoria atrás dele, departamento jurídico, departamento pessoal, departamento disso, que resolvia os problemas para ele. E ele tomava uma decisão e alguém ia fazer. Hoje, não. Quando você está com a sua unidade própria, é diferente. Você toma a decisão e você decide, você vai... E você faz... Vai resolver o problema. Se você precisar limpar o banheiro, você vai limpar. Você é o segurança, você é o consultor da eu saúde. Acho que tem muito disso hoje em dia, que as pessoas assim, vamos botar uma franquia porque está tudo certo e vai dar certo. Já vou esperar. Não dá certo. Eu digo assim, não vai dar certo. Se você pensar assim, não vai dar certo. Eu acho assim, primeiro, se tiver uma pessoa de confiança e competente para ficar lá todo dia, você precisa estar. Mas você tem que estar participando, né? À distância, né, Paulo? Audioconferência, videoconferência, procurando entender o que se passa. Eu acho que... E outra coisa que eu falei aqui uma hora, e o Wesley também repetiu, é a expectativa. A expectativa, assim, botei um negócio, pronto, agora está resolvido. Não está resolvido. Agora você tem um problema para resolver. Você vai ter apoio de um monte de gente, mas quem vai fazer é você. Cortella dizia que vaca não dá leite. Nós temos que levantar cedo e tirar. A consultora vai lá na clínica. Eu troco ideia com ela, converso, discuto. Mas por que estamos falando isso? Onde é que deu certo? Eu acho que assim, você tem que ter um entendimento do que estão te passando. Perfeito. Para você comprar ideia. Aí a coisa vai funcionar. Tá ótimo, bom? ótimo. Muito bom. Eu vou anotando aqui algumas palavras aqui que faz sentido que vocês vão falando, né? Tem um monte de palavra-chave aí para os nossos franqueados, quem está nos assistindo, né? Óbvio, primeiro a gente fala de propósito, nosso negócio, nosso propósito. A gente falou aqui de intraempreendedorismo, que todos vocês fazem. Ser aprendiz, de ser estagiário, inicialmente, né? A presença, a gente falou muito sobre presença. Dor de dono, arregaçar as mangas, né? Que todos vocês fazem isso. Cuidar, quando a gente fala cuidar, é cuidar do paciente, vocês falaram de cuidar dos seus colaboradores, né? A cultura que vocês criaram na unidade de vocês, que vem da cultura da família, mas que foi transferido assim de uma forma excepcional e depois tem um toque especial, obviamente, de cada um de vocês. Né? E dedicação. Dedicação, principalmente, que vocês falaram ali, a gente falou tripé. Né? Então, segue ali a cartilha, existe um tripé de atendimento da Clínica da Cidade e tudo que a gente fala, que vocês falaram, tudo é ligado ao tripé. Né? Esse olhar aí da gestão, de olhar o que acontece com a unidade. E dentro do tripé eu sei onde está errando. Você vai lá corrigir. Tudo isso porque vocês realmente estão no dia a dia do negócio. Foi uma conversa
muito gostosa, gostaria de ficar mais tempo, maravilhosa. mas a Foi diretora muito lá, a bom. diretora não deixa. Não deixa, não. A diretora, de ela marketing fica mandando cortar. tá mandando cortar aqui. produção A aqui, produção ó. segura a gente aí. Muito obrigado, Lorival, pela sua presença. Obrigado, Sempre você, um Rafael, prazer pela ouvir oportunidade. você. Obrigado. Cara, Grande Paulão também. Obrigado, Wesley. Muito obrigado. Obrigado, Jamil. Deus obrigado comigo você, sempre aí. Cara, foi muito bom hoje, foi muito bom. Eu queria agradecer Wesley, Paulo, muito bom, foi ótimo. Em especial o Dr. Lorival, que é a primeira vez que ele faz da entrevista. Quando eu falei com o Paulo assim, Paulo, Lorival vai. Aí o Paulo falou, Não acredito. Muito obrigado, cara. Que Em especial, isso, muito isso. obrigado, porque eu te convidei Obrigado e você estava aqui. Obrigadão mesmo. Obrigado Valeu, a vocês. Paulo. Obrigado, até mais, pessoal. Até a próxima.